Começou mais um Tá Beleza Podcast apresentado por mim, Marco Van Damme, e ele, meu irmão, a fera do transplante capilar no Brasil, Dr. Joel Lacerda. Não se esqueça de dar o like aí no vídeo, porque outros do tipo vão aparecer no teu trilho. Ativa o sininho para receber a notificação de quando tiver um vídeo novo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas ele é que fala legal. Ele é que fala melhor sobre isso com o seu triplo. Eu do lado do melhor radialista do Brasil, que fala legal. É o triplo C. Curtiu, comentou, compartilhou. É importante para você, que vai chegar mais conteúdo, e para gente, né, que vai bombar nosso podcast. E hoje a gente recebe o Dr. Fábio Coelho. Ele é psicólogo, especialista em transtorno do espectro autista e sócio-diretor da Academia de Autista. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. Uma honra ter você aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu gosto demais, vivo 24 horas por dia, que é o espectro autista. E, assim, curioso isso, a Academia de Autista. Explica pra gente como é que funciona essa academia e o propósito dela. Vamos lá. Eu vim para o Rio de Janeiro trabalhar na Marinha, lá em 2008. E trabalhava, né, concursado na Marinha, numa outra área, e recebi o diagnóstico do meu filho mais velho. Eu já era psicólogo, trabalhava com prevenção de estresse de pilotos, outra área, né? E aí recebi o diagnóstico do meu filho, e aí fiz o que muitos pais fazem. A gente vai estudar, né, para conhecer, né? E por mais que eu já era psicólogo, eu não tinha muito conhecimento, que as graduações elas não ensinam profundamente, né? É mais um conhecimento raso nas áreas, né? Então eu tinha ouvido falar muito pouco de autismo, eu fui estudar para ajudar o meu filho, ao mesmo tempo comecei a ajudar outros pais, grupos de pais, os pais começaram a me procurar, porque eu era o único da área que estava estudando lá na região. E aí, a partir disso, comecei a atender em consultório, me especializei na área, fiz 3 especializações, formações, mestrado na área também, atualmente faço doutorado. Então fui estudando profundamente a área. Aí chegou um momento que não dava mais para conciliar consultório, né, com a Marinha, saí da Marinha para atuar somente nessa área e comecei a fazer alguns cursos de capacitações, porque muitos outros profissionais começaram a nos procurar, pais também. E aí desses cursos, na época, né, eram cursos digitais, a gente não tinha muito, antes da pandemia, não tinha muito essa procura, né, por curso online. A gente é a primeira instituição de cursos digitais na área do autismo da América Latina, de 2016. E aí a gente começou a fazer os cursos, e desses cursos nasceu então a Academia do Autismo, que é uma instituição totalmente voltada para esse público. Entendi. Legal. Agora, você falou da experiência com o seu filho, né? Como é que foi essa descoberta? Como é que foi esse impacto? E isso passa até como um exemplo para outros pais na mesma situação. Então, hoje ele está com 13 anos, depois o mais novo também foi diagnosticado. Os dois têm nível 3 de suporte, que é dentro do espectro autista. A gente tem uma divisão por níveis, então é um nível mais que requer de mais suporte, né? Um suporte muito substancial, né? É mais desafiador. E foi desafiador, eu passei pelas mesmas questões que a maioria dos familiares passam, né? A gente tem que descobrir um novo mundo, tem muito medo porque a gente não está esperando, então tem uma mudança de expectativas, reflete na mudança também de organização familiar. Então eu precisei mudar um pouquinho, né, o que eu tinha de objetivos profissionais. Minha esposa também era concursada, abriu mão do concurso. Então mexe com toda a dinâmica, procurar profissionais, na época não tinha. Então a gente sente bastante, até super indico para os pais que estão acompanhando, né? Procurem outros pais, grupos de pais, terapia, fazer terapia, né? Se conhecer melhor, tentar entender esse novo universo, e conhecimento. Porque, na verdade, o que gera impacto na família é o desconhecimento. Quando você começa a conhecer, estudar, aí você vai vendo que é uma nova realidade, um novo mundo, tem desafios, mas tem muitas coisas boas também, muitos aprendizados, e aí você vai se adaptando a essa nova realidade. Quanto mais rápido você conseguir se adaptar, melhor é para o desenvolvimento do seu filho. Você não perde tempo, e o tempo é precioso ali na intervenção, né? Então, sim, a gente sentiu, teve que rever algumas questões, né? Encontramos bons profissionais para nos ajudar, e isso acabou virando a nossa missão de vida, né? Acabou virando aí o nosso propósito, né? A partir dessa dificuldade inicial, né? Agora, a gente recebeu aqui, foi a doutora Marcela. Marcela, ela falou sobre o seguinte aqui, que se a criança recebeu diagnóstico de autista, muito possivelmente, né? Foi isso, os pais também são. Como é que é isso? Tem a ver? Vamos lá. De forma generalizada, não.
Mas a gente tem uma forte genética envolvida no autismo. Ainda há algumas questões a serem descobertas no universo autista, especialmente assim, quais são os genes envolvidos, quais são os fatores ambientais que potencializam. Mas o que as pesquisas, e a maior delas aponta, é que em torno de 80% dos casos tem uma base genética forte, hereditária forte. Mas tem uma outra pesquisa que aponta 97% dos casos com base genética. O que não quer dizer que os pais tenham autismo. Pode ser que os dois não tenham, mas na junção dos genes o filho teve. Mas é muito comum, devido à alta genética envolvida, a hereditariedade é muito alta, em torno de 70%. Aí sim, né, um dos dois teriam. Então, na maioria dos casos, isso requer uma investigação. Na maioria dos casos, ou os dois, ou um dos dois, tem ou estão no chamado espectro ampliado, que é um espectro onde você tem algumas características. Por exemplo, eu tenho características do autismo, mas não fecha os critérios diagnósticos. É como se a gente pegasse assim, tem um transtorno, que é onde essas características elas têm uma intensidade muito grande, um impacto na vida da pessoa, e a gente tem um espectro ampliado, que é onde a pessoa tem algumas características, mas não preenche os critérios. Então é muito comum os pais estarem ou dentro desse espectro ampliado ou terem o autismo ou alguma outra condição que tem uma genética parecida, por exemplo, TDAH, alguns transtornos de personalidade, que podem estar de uma certa forma associados também ao autismo. Então é importante que os pais que sabem, né, que o filho tem o autismo, procurem se conhecer melhor, porque mais importante do que o diagnóstico em si, eu tenho ou eu não tenho, é o você estar bem, né? Você procurar ajuda, ter um apoio, seja um apoio psicológico, você estar bem consigo mesmo. Isso que é o melhor. Assim. Qual seriam essas características, fora os transtornos TDAH que você falou, que os pais podem ter e que mais não fecha diagnóstico? As características mais marcantes no nível 1 de suporte, o nível 1 de suporte é aquele autismo funcional, antigamente era chamado de autismo funcional. Não tem deficiência intelectual, não tem um déficit muito grande na linguagem. Então, assim, você tem uma vida funcional, você trabalha, você é professor, você dá aula, você trabalha no seu dia a dia, você tem seus relacionamentos sociais. Então, e é por isso que é mais difícil da gente identificar, né? Da gente compreender e a própria pessoa se aceitar. Mas tem algumas características que são muito comuns. Primeiro, rigidez cognitiva, então gera muito hiperfoco, aquilo que ele gosta muito, é muito intenso naquilo. A rigidez gera também uma cobrança muito grande, seja dos outros, e aí acaba impactando as relações, e de si próprio. E aí acaba trazendo questões emocionais envolvidas. Por exemplo, é muito alto o índice de ansiedade, depressão, em autistas com nível 1 de suporte, por conta dessa cobrança excessiva, uma cobrança de si próprio e cobrança também para se encaixar no meio. E algumas questões relacionadas à linguagem, que geralmente são mais abstratas, né? Eu estou falando aqui com você, mas se você fala uma piadinha ou uma ironia, aí eu não entendo muito bem, né? Eu entendo mais ao pé da letra, posso ter uma dificuldade de enxergar as nuances da comunicação que é não vocal, essa gesticulação, né? Essas expressões faciais que a gente usa. A gente se comunica muito gesticulando, né? O brasileiro, principalmente, se comunica muito gesticulando e com metáforas, né? Comparações, uso de uma linguagem mais abstrata, ironias. E os autistas podem ter muita dificuldade nesses pontos. Então, são características mais sutis, mas que impactam até por uma dificuldade maior de compreender, né, e de diagnosticar, impactam significativamente na vida das pessoas se não tiver intervenção. Sim, mas deixa eu me explicar melhor. Quando eu fiz a pergunta de característica, não do autista, daquele pai que você falou que às vezes está na questão da herança genética, que tem algumas características, mas não fecham. Quais serão essas para os pais que têm algumas características, mas não fecham? Então, são muito próximas dessas, mas o que o autismo vai trazer, o DSM, né, o manual diagnóstico, é que essas características elas têm que ter uma intensidade grande ao ponto de causar prejuízo significativo na vida da pessoa. Então essas características que eu disse são características humanas. Muitos, talvez vocês tenham, alguém tem, né? Poxa, eu gosto muito do meu trabalho, eu sou muito focado no trabalho. Eu, por exemplo, é uma característica que poderia estar associada. Eu gosto muito de trabalhar, eu sou focado no trabalho, né? Então, são características que não necessariamente impactam na vida da pessoa. Se você perde ali o equilíbrio, isso começa a causar prejuízo, sofrimento, aí a gente caracteriza como um transtorno, né? Porque é uma diferença entre o espectro autista e o transtorno do espectro autista. Então, se a gente está falando de um transtorno, é porque transtorna. Então, se transtorna, aí sim fecha os critérios. Né? Então, eu, tipo assim, vou falar de mim. Sim.
Estava numa reunião anteontem. Aí a menina pegou a página assim, a folha do documento e dobrou. Cara, ela dobrou a folha assim, torta. Me dá uma angústia. Eu falei assim, brincando, posso dobrar essa folha pra você? Eu juro por Deus. Ela, não, peraí. Pô, cara, pelo amor de Deus, pegar uma folha de qualquer jeito, olha que loucura. Só que eu sou louco, sabe qual é, bicho? Mas todo mundo normal. Me dá angústia. Sim. Angústia. Se eu vejo um quadro na pessoa torto, eu peço pra engenheiro e tal, eu comento, né? Pô, aquele quadro aí tá meio tortinho. E, pô, que loucura, velho. Que viagem. Mas é comum isso? Sim. A gente brinca na faculdade de psicologia, os psiquiatras também, né? Quando a gente está estudando o DSM, a CID, os manuais, né? Que você começa a enxergar aquilo e parece que tudo você tem. Você está estudando um transtorno tal, eu tenho isso. Porque uma ou outra característica é natural que a gente tem. Eu acho que é importante sempre assim. No caso do autismo, por exemplo, tem eixos, né, que você vai avaliar na área da socialização, da linguagem. Então tem que ver se você preenche, né? Você está falando da sociedade, né? Preenche aqueles critérios. Sim, e se aqueles critérios têm também uma intensidade grande na vida, né? Porque características humanas, singulares, sim, cada um vai ter a sua e faz parte, né? Pô, tá louco. Agora, uma coisa que já me chamou a atenção algumas vezes, eu conheci alguns casos de pais que têm dificuldade em interpretar esses sinais de alerta para o autismo nas crianças. Sim. E o pior, acham que a criança é mal criada, bagunceira, mal educada. E isso daí acabou gerando depois uma complexidade muito maior do caso quando a criança foi diagnosticada com autismo. Muitas vezes até de não reconhecer, achar que o autismo não é isso tudo. Por mais que hoje em dia tem que ser, né, esse entendimento do autismo esteja super difundido, ainda acontece muito isso. Sim. Qual é o impacto desse tipo de não digo nem compreensão, de análise do autismo feito por esse tipo de pai e mãe? Isso é bastante prejudicial para o desenvolvimento da criança, porque assim, tem muitas nuances entre os especialistas de autismo. Mas se colocar assim, os 100 maiores profissionais de autismo do Brasil numa mesa, se tem um ponto que todos vão concordar, é a necessidade de uma intervenção precoce e uma intervenção quanto antes, porque isso ser contra isso é ser contra a ciência. Isso. Então, quanto antes você diagnosticar a criança e começar a intervenção, as pesquisas mostram que por conta da plasticidade cerebral, né, numa idade menor, né, o ensino ele ocorre, a intervenção ocorre, então a gente tem ganhos significativos. Tem crianças que avançam assim. Se a gente começa uma intervenção na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, com uma intervenção de qualidade baseada em evidências, o índice de crianças que começaram a intervenção nessa faixa, que vão falar, que vão conseguir acompanhar a turma na escola, é altíssimo. Se a gente pegar um grupo que não teve essa intervenção, o índice é bem menor. Então, isso atrasa o trabalho, entende? Então, se a gente não tem um diagnóstico, uma intervenção com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, que é o que acontece quando a família não aceita, não procura, né? Os profissionais muitas vezes pedem para aguardar também, então tem uma parcela de culpa dos próprios profissionais aí também, que dizem, não, vamos aguardar um pouquinho, né? Cada criança tem seu tempo, e aí o tempo vai passando e a gente não começa a intervenção adequada e o prejuízo é muito grande. Quando a gente pega uma criança lá na clínica, eu dirijo uma clínica na região dos Lagos, quando a gente pega uma criança na clínica que chega lá com 5, 6 anos e que não teve intervenção, é completamente diferente os ganhos que a gente consegue quando a gente começa a trabalhar com essa criança com 2 aninhos. O nível de suporte, o mesmo nível de suporte, mas é completamente diferente. A gente perdeu uma fase preciosa e que não volta mais, entende? A gente consegue avançar, sempre vai ter ganhos, mas não volta, o tempo perdido. Sim. Não volta. Desculpa, Dona, porque assim, você falou a partir dos 2 anos. É a partir dos 2 anos que você consegue identificar esse espectro autista ou antes mesmo? Antes já consegue. Mas de que forma? Quais seriam esses sinais de alerta para crianças muito novas? Então, hoje, com 1 ano e 2 meses, a gente já tem instrumentos para diagnosticar. A gente vai observar as características mais marcantes, assim, né? Dificuldade de contato visual, né? A criança ela não estabelece um contato visual, ela não tem aquela reciprocidade, que você brinca com a criança, afeto. Faz cosquinha, ela olha, ela sorri, né? Ou você se esconde, fala assim, achou, cadê, achou? Ela não olha para você, então ela não tem essa troca, né? de uma interação. Ela pode ter
alguma característica de dificuldade mais de aceitação ao toque, essas questões sensoriais, né? Pode se envolver bastante em crises mais do que o comum, né? Os choros, justamente por essas questões sensoriais, o toque pode afetar. E depois, a característica mais marcante, um pouquinho depois, começa o atraso na fala, né? Então, aqueles balbucios, depois aquelas primeiras funções comunicativas, até antes da fala, né? As gesticulações, o apontar, o querer pegar algo, né? O responder pelo nome, você chama a criança, ela se vira para você. Isso tudo são características que vão... Um conjunto dessas características vão categorizar o autismo. Mas é importante que assim, não tem um exame que vai detectar. Sim. Você vai ter que observar esses comportamentos e ver se a criança preenche, não um deles só, que eu falei aqui, né? Um conjunto desses comportamentos, aí ela vai preencher o diagnóstico. Bem elaborada. Né? Isso aí. Você tem como discriminar, assim, né? Individualizar o nível de suporte de cada paciente? Chama-se paciente? A gente chama lá de aprendiz, né? Mas paciente, cliente é bastante usado também. Tá. Tipo assim, o suporte tipo 1, ele necessita disso. Como é que funciona isso? Sim. O DSM, né, o Manual dos Transtornos Mentais, ele faz essa divisão. Transtorno do espectro autista nível 1, 2 e 3. A divisão, lá no manual, tem as condições mesmo para ser categorizado um ou outro. Mas, basicamente, quanto maior a autonomia essa criança tiver, menor é o nível de suporte. Quanto mais apoio ela precisar no seu dia a dia, menos independente, autônoma ela for, maior é o nível de suporte. Então, assim, todos precisam de suporte. Se a autista precisa de suporte. Até uma boa diferença para a gente saber se está no espectro ou se tem um diagnóstico. Precisa de suporte. Mas quanto maior o suporte, maior é o nível de autismo. Então, se a gente está falando de um nível 1, a pessoa que vai ter uma autonomia, né, para cuidar de si, não vai precisar de tanto suporte ali para, por exemplo, se direcionar no seu dia a dia, não se envolver em perigo, conseguir socializar, conseguir tomar conta de si, né? Quanto maior é o nível de suporte, a criança ela vai necessitar de um parceiro de comunicação, porque ela ou não fala, ou tem uma comunicação vocal muito restrita, em torno de uns 30% não falam, né? Vão precisar de uma outra forma de comunicação. Ela tem mais dificuldade de aprender questões do dia a dia, uso do banheiro, alimentação, né? Então vai precisar de alguém, um parceiro ali no dia a dia, um acompanhante no dia a dia, para não se colocar em risco, né? Para não ter... e para o desenvolvimento também cognitivo, né? Sim. Então a divisão é mais nesse sentido. Esse paciente grau 3 é o máximo, né? Isso. É o maior. Há casos dele mesmo com fome não procurar comida? Sim. Né? E alguns até com nível 1 de suporte relatam que eles podem esquecer de buscar comida. E aí vão ser impactados, né, quando gerar uma espécie de... A gente chama de crise, né? Que é quando há uma disrupção cerebral ali, né? Por conta de alguns estímulos, que o hiperfoco pode ser tão grande em alguma coisa, né? Que você vai fazendo e deixa de fazer outras coisas e aí tem uma disrupção cerebral. Um dos relatos é esse, que a pessoa pode até esquecer de comer. O filho do Mion, eu falo sem o menor constrangimento, porque ele é um defensor da causa. Sim. Né? Acho muito legal isso. Ele é o grau máximo de suporte e você acha que... Você conhece o caso dele antes, mas eu ouvi um avanço, que agora ele canta, vai para a televisão, dança. Muito legal. Eu não sei profundamente qual é o diagnóstico, né, de nível de suporte que está no laudo dele, mas a gente percebe que ele é um autista que ele tem um comprometimento, digamos assim, e desenvolveu muito. Então, assim, é até uma inspiração para outros casos. Porque não é um nível 1 de suporte, mas hoje ele tem uma necessidade de suporte muito menor. Então, muito provavelmente, teve um avanço significativo com as intervenções, com os próprios familiares, né? Um conjunto ali. Os familiares são os principais agentes transformadores na vida dos filhos. Então, a intervenção de qualidade com os familiares mostra isso, né? É uma pessoa que tem autonomia e, principalmente, que eu acho que é o principal, né? É feliz. Você vê os vídeos, você vê assim, o bem-estar, né? Tá lá cantando, tá se divertindo, tá sempre fazendo, né? As coisas dele, inspirando outros ganhos. Então, isso, eu acho que o que marca muito é isso, assim. Quando a gente tem um nível de suporte maior ou menor, a grande questão que fica é quando a gente não tem bem-estar, quando tem sofrimento, né? E níveis maiores de suporte,
quando a gente tem uma dificuldade de comunicação muito grande. Poxa, eu tô aqui, tô precisando beber uma água, ou tô sentindo incômodo, ou tô sentindo uma emoção muito forte, eu não consigo relatar isso, ou eu não consigo reagir bem aos estímulos do ambiente, iluminação, som, pessoas conversando, isso gera crises em mim. Com essas crises eu me bato, eu não consigo manifestar isso, então eu bato com as mãos na cabeça. Poxa, isso é um quadro que não tem bem-estar, né? Não tem. Então, assim, a intervenção, antes de qualquer coisa, precisa promover felicidade, né? E a promoção de felicidade vem pelo ganho de habilidades, né? E o Romeu é um exemplo desses avanços, né? Você está falando no avanço. Eu estou pensando aqui essa criança cresce, vai virar um adulto. E quando ela já é um adulto, como é que é esse acompanhamento, dependendo do grau? Até que ponto pode chegar isso? A ajuda da família, a ajuda médica, psicológica, como é que se faz isso? Porque ela vai crescer, ela vai virar um adulto, né? E a gente fala pouco, viu, de adultos. Tem muito trabalhos voltados para o público infantil e ainda se fala pouco sobre adultos com autismo, né? A tendência é a gente falar cada vez mais, porque esse boom que a gente teve aí do autismo nos últimos anos, de crescimento de diagnósticos, essas crianças estão crescendo e cada vez mais a gente vai precisar pensar nos 3 níveis. Então, o que vai diferenciar o trabalho é o nível do adulto, adolescentes e adultos com autismo. Se a gente começar uma intervenção precoce, muitos vão chegar com uma autonomia maior, o que não diminui o desafio da sociedade. A gente precisa estar adaptado, por exemplo, para as empresas receberem autistas, universidades receberem, espaços públicos, eventos. Eu participei de algumas matérias da adaptação do Rock in Rio para receber autistas, né? Então, poxa, um evento da magnitude do Rock in Rio serviu de exemplo, com kit sensorial, para eles poderem assistir o show, com uma estratégia de previsibilidade da onde que eles poderiam ficar, o que iria acontecer. Então, kit sensorial, para eles poderem ficar adaptados, né, com fone. Então, com isso você consegue receber autistas num espaço público, garantir o direito a acesso à cultura, à educação, ao mercado de trabalho. Nos níveis maiores de suporte, os desafios são outros, porque são autistas que podem não ter conseguido, né, alcançar autonomia, funcionalidade, podem ter deficiência intelectual, podem precisar de um suporte. Muitos pais têm esse medo, né? O que vai acontecer com meus filhos quando eu não estiver aqui, né? Porque eles não vão ter independência. E aí a gente está falando de políticas públicas de residências terapêuticas. A gente vive a luta antimanicomial ainda, né? Com o fechamento dos hospitais psiquiátricos, né? Então a intenção é para esses autistas, a gente ter espaços como casas que tenham suporte terapêutico, médico, né, para eles terem autonomia. Alguns municípios já têm, né, esse projeto e tem que ser disseminado cada vez mais. Eu ia falar sobre isso. Aquela família de maior vulnerabilidade social, ela consegue adequar um bom tratamento para o filho dela, entregar um bom tratamento para o filho dela? A gente está distante disso ainda. Mas no mundo ou é no Brasil isso? Não, falando da nossa realidade. Assim, por exemplo, a gente aqui tem seguido um caminho que foi o caminho que os Estados Unidos fez, que é o caminho de uma intervenção chamada ABA, que é a intervenção que mais tem comprovação científica para os autistas, mas ela tem um custo alto. Aqui no Brasil, a gente já conseguiu avançar bastante. Então, em 2012, da lei do autismo, quando eu estava entrando na área para cá, a gente já evoluiu bastante, inclusive em legislações. Via plano de saúde, a gente já conseguiu, foi até uma briga longa, chegou até no Supremo, né? Mas a gente conseguiu garantir que os planos de saúde sejam obrigados a arcar com a intervenção. Às vezes tem desgaste, tem que até muitas vezes acionar o advogado, mas já existe a lei, né? Os planos de saúde são obrigados a arcar com o custo da intervenção dos seus associados, seus assistidos. Via sistema público, a gente está bem distante ainda de conseguir oferecer essas intervenções, falando ainda de um público infantil, né? Nem falando ainda de residências terapêuticas, enfim, a gente ainda está bem distante de conseguir. Tem municípios, né, exemplos locais que estão fazendo um bom trabalho, mas a gente não tem ainda uma política federal. A gente não tem ainda recursos federais para essa área, não é uma política única. Então tem municípios ali isolados, conseguem, né, algum recurso via governo estadual ou federal que consegue servir de modelo, mas no país como um todo falando, a gente tem muita dificuldade. Você saberia número assim de quantos autistas necessitariam de algum tipo de suporte no nível Brasil, Rio de Janeiro?
A gente está falando assim a última estimativa é 1 para cada 36 crianças. Então a gente está falando aí de 2,5% da população. A gente poderia estar falando de 5, 6 milhões de pessoas no Brasil com autismo. Aí envolve, lógico, né? Adolescentes, adultos, né? Crianças. Então é um percentual muito grande. Todos precisam de intervenção, mas aqueles com nível maior vão precisar de uma intervenção mais intensiva, mais carga horária, e aí o custo é maior. Geralmente o nível 1 de suporte vai precisar de um trabalho mais psicoterapêutico, um trabalho de autonomia, às vezes sensorial também. Então é um trabalho de uma carga horária semanal baixa, 3, 4, 5 horas. Mas quando a gente está falando de nível 2, 3 de suporte, a gente está falando muitas vezes de uma intervenção de 20 horas por semana, 30 horas por semana. E isso, lógico, que para ser bem feito tem um custo, né? E a dificuldade é viabilizar isso aqui no Brasil. Né? Esse tipo 1 consegue entrar numa turma de aula sozinho, assim, normal, ou tipo 1, nível 1, né? Nível 1. A grande maioria, sim. Quando a gente consegue diminuir as barreiras da sociedade. Porque hoje a deficiência ela é entendida como uma deficiência sempre social. Então a gente precisa que esses alunos eles tenham adaptação de material, eles tenham uma escola, muitas vezes, né, um ambiente mais preparado. Às vezes é uma diminuição do som, sabe? É o local aonde ele vai sentar, é uma flexibilidade leve na rotina. Então, assim, são flexibilizações menores, mas que precisam ser feitas. Menos significativas, né? Mas que precisam ser feitas. Quando a gente consegue entender a individualidade e fazer essas adaptações, a grande maioria, porque a gente está falando de pessoas que não têm deficiência intelectual, não têm déficit significativo de comunicação. Então, a gente está falando de pessoas que têm total condições e muitos, inclusive, com altas habilidades, né, no nível 1 de suporte. Então, a gente está falando de pessoas que têm totais condições de se desenvolverem, de aprenderem, especialmente se a gente conseguir seguir ali as áreas de interesse deles para usar os potenciais, os pontos fortes, mas precisa ter esse olhar individual que às vezes falta. Então, muitos não frequentam a escola pela sobrecarga, pelo estresse, pela autocobrança, pelo bullying. São coisas que não são do transtorno, sabe? São sociais ali que poderiam ser prevenidas, né? E qual o peso do bullying na vida do autista? Enorme. Se a gente está falando que muitos têm ansiedade, depressão, o índice de suicídio, ideação suicida e suicídio em autistas com nível 1 de suporte é 9 vezes maior do que na população comum. E isso é causado por essas questões sociais. O bullying é uma delas. Se você se cobra muito e você está num ambiente onde as pessoas estão ali zombando de você, usando suas características para te colocar para baixo, isso vai tomar uma proporção, né, muito grande. Muitos autistas têm dificuldade de identificar suas emoções e lidar com elas. Então isso acaba gerando emoções muito fortes e muitos têm uma dificuldade maior de tomar decisões. Então o pensamento fica contínuo, fica compulsivo e você acaba muitas vezes tendo um transtorno mais grave, né? Afeta o bem-estar psicológico. Né? Muita gente vai te seguir no Instagram, depois daqui tenho certeza disso, e o teu Instagram é muito bacana, parabéns. Poxa, obrigado. Antes de mais nada, e tem um post aqui, as pessoas vão ver quando, né, vários que já te seguem estão assistindo, mas, cara, tem um post aqui muito legal que eu queria que você falasse sobre ele e dissesse essas 3 lições. 3 lições que aprendi com meus filhos. Assim, achei esse post assim, muito valioso. Bacana. Eu costumo dizer assim, primeira coisa que eu aprendi com os meus filhos é a gente conseguir encontrar nesses pequenos ganhos a felicidade, sabe? É você entender que os seus filhos eles precisam de você como qualquer outro filho. E é uma coisa que os pais acabam... E a ausência dos pais é enorme no autismo. Eu sou uma das raridades, digamos assim. A pesquisa que aponta que 70% dos pais de autistas abandonam as famílias. Pai, né, homem, abandonam a família com diagnóstico. Então eu gosto muito de trazer essa temática para servir de exemplo para outros pais mesmo. Né? O que você quer quando você tem um filho? Você quer ajudar no desenvolvimento, deixar um legado, se divertir com ele, mostrar aquilo que você aprendeu muitas vezes com a sua família, né? E com um filho com autismo isso não é diferente, muito pelo contrário. Então o primeiro aprendizado é você entender que o seu filho é muito mais do que o autismo. E você vai continuar sendo ali o super-herói dele, vai continuar ensinando habilidades para ele se desenvolver e deixar um legado para ele. Eu costumo dizer que assim, a segunda forma que eu costumo falar, né, para as pessoas, para os pais principalmente,
que eu aprendi com os meus filhos é, a partir desses ganhos, encontrar um caminho. Tem um texto que fala que o autismo, quando você entra no universo do autismo, que é como se você fizesse uma viagem. Esse texto é muito bacana. Você fizesse uma viagem para um local. Você planejou que você ia para um local. O texto fala da Espanha, né? Você planejou que você vai fazer uma viagem para a Espanha. E aí você aprende a língua espanhola, você aprende a cultura espanhola, você se organiza para ir para a Espanha, você compra guias, né, de viagens, né? E aí você vai e por algum motivo você não para na Espanha, você para na Holanda. Por algum motivo você estaciona na Holanda, né? E você não pode ir para a Espanha. E aí você fica, inicialmente, ele se questionando. Poxa, mas eu tinha planejado ir para a Espanha, eu queria muito conhecer a cultura espanhola, né? E a mudança do foco é que enquanto você está preso a isso, a vida que você queria ter, você não está usufruindo daquela nova vida, né? E quando você aprende isso, que olha, poxa, o autismo é como se eu fosse para um local, um novo universo que não foi planejado realmente, mas que tem ali uma cultura, assim como a Holanda, né? Tem uma cultura linda, tem uma língua linda, tem muito que se aprender nesse universo, né? Então, um grande aprendizado é esse, é você pegar o que a vida te entregou e você se adaptar a esse novo universo, e aí você vai encontrar muitos potenciais lá nesse novo universo, né? Então, acho que é um outro aprendizado muito, muito rico que eu levo para os pais, assim, esqueça a vida que você tinha planejado para você, encontre nessa nova vida os seus desafios e os seus potenciais, né? Porque você vai perceber que todas as pessoas passam por isso. Você planeja as coisas e às vezes dá certo, não dá. Você vai guiando a sua vida, né? Conforme as coisas vão acontecendo, né? Então não é muito diferente do que a vida de todas as pessoas. Só que você vai ter que realmente conhecer ali um novo universo para poder tirar o proveito disso. E um terceiro ponto que eu poderia dizer é justamente o que a gente fez. O grande segredo da vida é você conseguir pegar os seus desafios, os limões que a vida te dá e encontrar ali um propósito, né? Então, assim como foi comigo, hoje eu sou uma pessoa muito melhor, um profissional muito melhor. Eu me encontrei profissionalmente porque eu não era feliz trabalhando na Marinha. Eu saía de casa às 8 da manhã, ia para o meu trabalho, tinha um salário fixo, aquela coisa, aquela rotina, né? E os meus filhos que me deram isso. Minha condição socioeconômica hoje é completamente diferente de quando eu estava na Marinha. O meu propósito de vida é completamente diferente. A qualidade de vida é completamente diferente, se a gente for comparar, né, a minha rotina, né, de antes com a rotina de agora. E por quê? Porque a gente conseguiu pegar um desafio e transformar em motivação para o seu dia a dia, né? E conseguiu ser feliz na Holanda. É verdade. É isso aí, exatamente, né? Exatamente. Isso aí. E como é que os pais, né, percebem que o filho no espectro autista está se desenvolvendo, está tendo progresso? Boa. Isso é importante, tá? Os pais, eles precisam estar muito atentos a isso, porque a gente tem muita dificuldade de intervenção de qualidade no Brasil. Então, quando os pais sabem, ninguém é passado para trás. E o pai tem que ser chato mesmo no trabalho, né? Ou seja, quem está pagando, se é o pai, se é o plano, né? Mas terapia tem que funcionar. E os pais têm um papel importante nisso. E como que é feito? Assim, terapia de qualidade, ela tem dados, ela é baseada em dados. Então já é uma dica para os pais. Se, poxa, está fazendo terapia, não tem um plano, nunca foi entregue um documento lá com quais são os objetivos, já pode questionar, porque assim, terapia, o primeiro passo que o profissional faz é avaliar a criança e montar um plano para ela. Né? Isso, um protocolo, objetivo, né? Quais são os marcos que a criança já tem, o que ela ainda não tem, o que eu vou ensinar para ela aqui. Então isso tem que ser apresentado para os pais. Aí vamos supor que passou 3, 6 meses de intervenção, já é um tempo onde geralmente os pais vão acompanhar gráficos, eles vão ver ali, né? Poxa, meu filho aqui, ó, na parte de imitação, ele não imitava nada. Agora ele está imitando movimentos simples, ele está imitando brincadeiras com Lego. Então, opa, teve avanço. Então, assim, a dica que eu dou para os pais é tentar mensurar isso. Tentar saber exatamente o que meu filho está aprendendo aqui na escola, nas terapias, né? E aí mensurar no sentido de ter os objetivos mais assim observáveis. Se ele passou a fazer aquilo, eu sei que a terapia está funcionando.
Então, se a terapeuta diz que ensinar ele a bater palmas, a dar tchau, a se alimentar sozinho, né, a pedir o que ele deseja, a responder qual é o nome dele, aí vão ter lá os objetivos. Todos que eu estou falando são observáveis, né? Você vai poder ver a criança depois de 6 meses e perguntar o nome dela. Se ela responder, você sabe, ó, foi feito, ele aprendeu. Então, é pegar esses objetivos bem mensuráveis, perguntar, né, para os terapeutas qual seria ali uma média de prazo para alcançar esses objetivos, geralmente 6 meses, no máximo 1 ano, né? E lógico que a gente não tem essa previsibilidade se tudo a gente vai conseguir ensinar para a criança. Mas se eu estou traçando assim 10 objetivos para o seu filho, e falei que ao longo de 12 meses a gente vai tentar trabalhar aqueles 10 objetivos. No final desse ano, se a gente conseguir alcançar 6, 7 objetivos, ok, né? Estamos caminhando, não conseguimos todos, mas alcancei 7. Agora, se passou 1 ano e nenhum daqueles objetivos foi alcançado, tem alguma coisa errada, né? Poxa, eu avaliei, falei que a gente ia alcançar, passou 1 ano, nada foi feito, tem alguma coisa errada, né? Então, são detalhes aí que, se os pais se atentarem, vão garantir uma intervenção de qualidade. Você falou da importância da felicidade da criança, né? Existe alguma coisa que as deixam mais ou menos felizes, que a gente pode oferecer assim com o pai, ou cada um de um jeito? Comer, dormir, ficar no silêncio, um carinho, um afeto, troca de olhar, uma brincadeira, que eles ficam felizes e aí investe nisso? Sim, não tem nenhuma receita de bolo, não. Cada um vai ser de um jeito mesmo, é bem individual. Sim. Tem até algumas características que são mais comuns, né? Água, tecnologia, são mais comuns, né? Mas de qualquer forma, é sempre individual. Aí o segredo é a gente encontrar essas preferências. Isso para qualquer um. Se eu tô assim, eu já atendi, acho que talvez milhares de autistas ao longo desses anos. Mas se amanhã eu receber um autista que eu não conheço para começar um trabalho, o primeiro passo é esse. É tentar encontrar o caminho. O que ele gosta? O que ele gosta de fazer, de brincar? E tem formas de você descobrir isso. Você pode simplesmente perguntar, tá vendo tudo que eu tenho aqui? O que você gosta? O que a gente vai brincar? Se ele não vocaliza, você deixa ele explorar. Vamos ver o que ele gosta de fazer. Vamos ver com o que ele vai brincar. Ele vai naquela luz, ele vai naquele brinquedo ali, ele vai pegar o Lego, ele vai pegar um livro, ele vai falar de história do Brasil, vai falar sobre futebol. O que ele gosta? Eu posso até perguntar para os familiares isso antes, né, nas crianças, já pego algumas dicas com os familiares. Aí encontrei esse caminho, aí é por aí que eu vou ensinar habilidades. Então esse é o... E os pais geralmente sabem, né, o que o filho gosta, né? E aí tem que usar isso para ensinar as dificuldades, né? Agora, baseado na tua experiência, né, a gente sabe que o impacto da notícia é muito grande, a gente já teve relatos aqui. O que você pode passar para os pais de uma criança que foi diagnosticada com espectro autista? Quando recebeu a notícia, o primeiro impacto. Primeiro assim, paciência, persistência na jornada, bom humor para encontrar os pequenos ganhos, a motivação nesses pequenos ganhos. E tem alguns atalhos que talvez eu gostaria de ter ouvido isso quando eu recebi o diagnóstico do meu filho. Primeiro é se aproximar de outros pais que têm mais experiência na área. Ter algum filtro, né? Porque por mais que eu tenha uma vivência em casa, eu seja pai de um autista, não necessariamente eu sou especialista na área, mas os grupos de pais têm esse apoio, essa experiência que ajudam aqueles pais que estão entrando na área, esse acolhimento, né? A segunda dica é o conhecimento. O que mais gera medo, estresse para os pais é o desconhecido, é o não saber lidar com aquilo. É o não saber o que eu faço, quem eu procuro, qual especialista eu procuro, o que eu tenho que fazer, né? O que é o autismo. Então, estude, busque aprender, né? Hoje temos, além da Academia do Autismo, tem muito conteúdo de qualidade nas redes sociais. É só saber filtrar, né, essa informação para buscar uma informação com base na ciência sempre, né? Porque aí vai perdendo o medo, vai entendendo, vai perdendo o medo e a partir disso começa a seguir essa nova jornada da sua vida. Fábio, muito obrigado pela tua presença aqui no Tá Beleza. O podcast foi muito, mas muito esclarecedor mesmo. Assim, vai aparecer aí o seu perfil no Instagram, mas você pode falar aí de como a pessoa que com certeza se interessou pelo trabalho da Academia de Autista, como
encontrar essa academia, de que forma ajudar, enfim, o microfone é seu para dar o recado. Obrigado, eu que agradeço a participação, foi um papo bem legal, é sempre importante a gente tentar furar a bolha, né? Eu falo muito de autismo para profissionais, para pais de autistas, né? Mas quando a gente tem a possibilidade de ir num espaço mais amplo, com uma larga audiência, que afete também, que alcance outras esferas, né, da sociedade, né, melhor ainda, porque a gente alcança pessoas que no seu dia a dia não estão ali diretamente relacionadas ao autismo. Né? Para quem desejar, né, conhecer um pouquinho mais do trabalho, a Academia do Autismo está presente em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, só pesquisar Academia do Autismo, que vai encontrar muito conteúdo, em torno de 70% dos nossos conteúdos são gratuitos, tem inclusive cursos gratuitos para pais, para profissionais, e temos todas as capacitações também, inclusive especializações. O meu perfil no Instagram também, Fábio Coelho PSI, tem bastante conhecimento por lá, eu divulgo um pouquinho também da minha vida pessoal, o próprio desenvolvimento dos meus filhos também no meu Instagram, então podem acompanhar os dois lá que tem bastante coisa legal. Falou, Fábio, muito obrigado mais uma vez pela presença. Não deixe de dar o like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, se inscrever. Como é que é o Triplo? Triplo C curtiu, comentou, compartilhou, duvido você manda esse programa para o Mion, para ele ver o quanto esse cara é necessário. Manda mesmo. Não só para essa população, mas para todo mundo, porque é amor puro. O cara fala com brilho nos olhos, cara. É verdade. Tô até emocionado. Coisa linda. Não, é muito bom. É a verdade nos olhos. E de um profissional que sabe exatamente o que está fazendo, o que está falando e que vive isso diariamente. Isso faz toda a diferença. Obrigado. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Forte abraço.